Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Maximiliano, eu sou um dos diretores do Isaacs e também sou seu mentor aqui nessa mentoria para o concurso da Visa DF, concurso que provavelmente vai te aposentar da vida de concurseiro. E aqui eu vou mostrar para vocês como a gente monta o plano de estudo de todos os nossos mentorados. Primeira coisa que você tem que levar em consideração é o seguinte: o concurso da Visa DF paga inicialmente R$ 9.600, mais do que o concurso da Polícia Civil, por exemplo, e a gente já viu, mostramos em outras lives aqui no Isaacs, né, lá no portal Transparência, a cópia do contra-cheque de pessoas que estão lá, que estão ganhando 21, 27 mil reais. Ou seja, você não precisa estudar para outro concurso se você passar nesse. Outra coisa bastante interessante é o seguinte: tem 30 anos que esse concurso não acontece. Se tem 30 anos e a maioria das pessoas se aposenta em torno de mais ou menos 35 anos, nos próximos anos, praticamente toda a Visa DF, sem contar, né, as outras pessoas que estavam lá antes do concurso anterior que já se aposentaram, praticamente ninguém vai sobrar dentro da Visa DF. É por isso que hoje tem 74 vagas imediatas, mais 156 de cadastro de reserva, totalizando 230 vagas, mas eu te garanto que vão ser chamadas muito e muito mais pessoas do que isso. É só você dar uma olhada no edital, ver a quantidade de redações que vão ser corrigidas. Então eles estão querendo chamar muito mais pessoas do que está lá no edital. Então vamos lá, olha só, qual que é a diferença de você estudar, por exemplo, de um concurso que aconteceu há 30 anos atrás para um concurso, por exemplo, como os concursos das polícias? Os concursos das polícias acontecem todos os anos, então a quantidade de matéria, a quantidade de questões que tem disponíveis para você estudar é tão grande, que você tem uma grande previsibilidade do que vai cair na prova. Então você baixa aquele bando de provas de concurso de polícia, pega aquelas questões, começa a estudar e você sabe exatamente como a matéria é cobrada, e você também sabe qual é o tipo de matéria que cai mais. Porque todo concurso, o edital, ele é praticamente impossível de você conseguir seguir. Agora, quando você vai estudar para um concurso como o da Visa DF, 30 anos que não acontece esse concurso, qual prova que você vai estudar? Se você vai estudar para um concurso da Visa DF que aconteceu há 30 anos, como é que você vai saber o que cai e o que não cai? É nessa hora que a mentoria vai fazer toda a diferença para você. E foi por isso que nós trouxemos para o nosso time a Vanessa Xavier. A Vanessa Xavier, ela é uma especialista da Anvisa, um concurso muito mais concorrido que consegue, né, captar candidatos do Brasil inteiro para um cargo, né, para uma legislação que é muito semelhante da Visa DF. A Anvisa é a Vigilância Sanitária Nacional e a Visa DF, Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Então, tem pouco material e você tem muita coisa para poder estudar. Vai ficar muito difícil de você se localizar no meio, né, desse caos, que é a quantidade de coisas que você vai para estudar. Outra coisa bastante interessante aqui é que esse concurso ele é praticamente todo baseado em lei seca. Eu estou falando da parte específica. A parte específica, ela pega 73% dos pontos de todas as provas, ou seja, se eu somar geral, específica e dissertação, 73% é muito ponto só na parte específica. E para poder aprender a parte específica, basicamente o que você precisa de fazer é estudar a lei seca. Eu mesmo já peguei toda a lei seca desse concurso e eu consegui terminar em 3 dias. Se você considerar que faltam em torno de mais ou menos 26, um pouco mais do que isso para poder acontecer esse concurso, você consegue terminar essa legislação no mínimo 7 vezes. Né? Fazendo exercícios, você vai conseguir passar e você vai conseguir passar na frente de muitas outras pessoas que não estão tão bem preparadas ou estão perdidas na hora dos estudos. Uma coisa muito importante e que vai eliminar muita gente é o tanto que esse edital ele é rigoroso. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o tanto que ele é rigoroso. Mas diante de tudo isso que eu falei, como que você vai conseguir, né, se localizar numa prova objetiva, né, numa prova específica que pega 73% dos pontos e ainda um conteúdo tão vasto que não dá tempo de estudar tudo sozinho? Será que você vai conseguir fazer isso sozinho? Vamos passar lá, vamos ver ponto a ponto no edital e eu vou te mostrar aonde que você pode perder ponto, aonde você pode ser eliminado mesmo estudando muito. É isso que eu estou te falando. Mesmo se você estudar muito para esse concurso, se você não tomar cuidado, você vai ser eliminado. E é por isso que todo o nosso plano de estudo da mentoria ele está baseado em cima desses pontos de corte que nós temos lá dentro do edital. Por exemplo, as regras de português. Olha só, se você tirar 107 pontos, o que seriam 7 pontos possíveis? Se você gabaritar a prova de redação, gabaritar a prova específica e ainda assim acertar todas as questões da prova geral, exceto as de português, isso dá 107 pontos. Se você acertar 107 pontos, você pode ser eliminado desse concurso. Por quê? A regra de corte do português é, se você zerar a prova, você está eliminado. E olha só que curioso, uma pessoa que fizer 48 pontos, que é o mínimo possível nesse certame aqui,
Mesmo se ela acertar uma questão de português, ela consegue passar na frente de pessoas que tiraram o dobro da nota dela. Presta atenção que pouca gente vai prestar atenção nisso daí, muita gente vai ser eliminado por causa da prova de português. Ou seja, você tem que dar prioridade ao português. Outra coisa interessante é a regra do 40%. A regra do 40%, ela serve tanto para prova específica, como também serve também para prova de conhecimentos gerais. Então você tem que acertar no mínimo 10 questões de conhecimentos gerais e no mínimo 14 questões de conhecimentos específicos. Lembrando mais uma vez, 8 das questões de conhecimentos gerais, elas são destinadas ao português. E quer ver uma coisa? Muitas pessoas novas que não estão acostumadas a estudar nesse concurso vão entrar nesse concurso e vão conseguir passar. Por quê? Porque se essa pessoa consegue tirar uma boa nota em português, ou seja, escapa da primeira regra de corte, ela praticamente não precisa estudar matérias que têm 3 questões de administrativo, 3 questões de direito constitucional, que demora muito tempo para você conseguir aprender essas matérias. Então prepara, eu posso prever aqui que as pessoas que vão passar nesse curso da VISA-DF, muitas delas nem concurseram era, tanto que está fácil de passar nessa prova. A outra nota de corte que nós temos é a regra dos 50%. Ou seja, quem não acertar 50% quem não acertar até 50% da prova objetiva, somando todos os pontos possíveis, vai ser eliminado. Ou seja, mesmo que você gabarite a redação, você vai ser eliminado do concurso se você não conseguir acertar 50% de todos os itens. E por último, na prova discursiva, nós temos 3 regras que podem eliminar o candidato. A primeira é a fuga de tema, elimina imediatamente. Você escrever menos de 20 linhas, ou seja, você tem pouco tempo no edital, durante a prova para poder fazer uma prova discursiva. Você tem que treinar a discursiva, sim. E também, se você tirar menos do que 8 pontos na prova discursiva, a prova vale 20, você também é eliminado. Ou seja, cumprir esse edital em 26 dias sem mentoria é praticamente impossível. Você vai ficar perdido nos seus estudos. Por isso que nós montamos o nosso plano de estudo e como acontece passo a passo esse nosso plano de estudo. Esse nosso plano de estudo, ele vem em 2 partes. Eu entrego para vocês, né, os nossos alunos, eles fazem uma anamnese detalhada do tipo de experiência que eles têm, dos horários que eles têm de estudo, né, o material que eles têm disponível, e nós vamos guiar de acordo com o material que ele tem ali, e também nós disponibilizamos muitos dos materiais da parte específica aqui nessa nossa mentoria. Vamos dar uma analisada aqui como que os nossos alunos recebem esse passo a passo, né, da nossa mentoria. Eu tenho aqui um plano individual aqui, né, de um aluno, que aluno que é? Emerson da Silva Araújo, um dos nossos mentorados. Então, ele recebe, né, semanalmente um plano desse aqui, da nossa mentoria, tá? Um plano individual, então, da semana, do dia 23 ao dia 29 de janeiro. A nossa metodologia, ela tem basicamente 2 mandamentos, que são: não se recupera tempo perdido, e você negocia com o tempo, mas o tempo ele não negocia com você. Então, quanto mais você negociar, mais você perde. E é baseado em 4 princípios, que é o princípio da contabilidade. O princípio da contabilidade, ele diz o seguinte: se você não consegue contar, você não consegue melhorar. E vida de concurseiro é o quê? É performance. Você tem que tentar melhorar o tempo inteiro. Então, você tem que contabilizar quanto que você está estudando de cada parte e, às vezes, até de cada lei que você está lendo. Outra coisa bastante importante é você focar, outro princípio é focar, tá certo? No edital, de maneira tal que você priorize aquilo que dá mais ponto, tá? A mentoria fala isso para você. Tenta depois melhorar aquilo que você tem mais dificuldade e eliminar outras coisas que você vê que não vai dar tempo. Se sobrar tempo lá na frente, beleza, você volta para aquilo que foi eliminado. Terceiro princípio que nós temos é o seguinte: testar sempre. Então você tem que estar o tempo inteiro fazendo questões. Professor, como é que eu vou fazer questões? Nós vamos liberar algumas questões para vocês, vamos liberar algumas provas antigas também para vocês, mas isso é pouco. Mas você também tem que criar suas próprias questões. Você tem que tentar imaginar como que a IADES vai trabalhar. Não tem como fugir disso. Não existe muito material desse concurso. E outra coisa também muito importante é você fazer uma autocobrança. Como é que funciona essa autocobrança? Você pega as leis que você estudou e tenta responder para você mesmo e ver se você está acertando, se você está conseguindo memorizar ou não. Vai ser difícil? Vai ser muito difícil, mas é difícil para todo mundo. Então, quem insistir mais vai conseguir fazer isso daí.
Outra coisa é você investir em metodologias ativas. Existem vários estudos. Para quem não sabe, o ISAC se chama Instituto de Saúde Aplicada Multidisciplinar. Nós estamos especialistas na área da saúde. Eu conheço muitos estudos que mostram que estudar por PDF ou estudar escutando videoaula de maneira passiva, você ativa muito menos o seu cérebro do que se você estiver estudando de maneira ativa. O que é um estudo de maneira ativa? É aquele estudante que, durante o momento que ele está consumindo o conteúdo, ele está escrevendo, ele está falando, né? Ele está, de alguma forma, ativando outras áreas do cérebro para poder lidar com aquela informação. Quanto mais você ativa áreas no cérebro, mais cópias vão ser feitas dessa informação, mais o seu cérebro vai validar como uma informação importante e mais difícil vai ser de você esquecer lá na frente. Então, nunca estude de maneira passiva. Nós temos, né, uma sessão de diagnóstico na nossa mentoria, onde basicamente a gente pega e divide de acordo com as áreas aquilo que é mais importante. Então, o tempo dos nossos alunos vai ser dividido basicamente nas áreas e na pontuação que é disponível. Eu já mostrei para vocês que por causa da nota de corte, nós temos nota de corte na prova geral, nós temos nota de corte na prova discursiva, nós temos nota de corte na prova específica, não dá para deixar nenhuma de fora. Algumas você vai ter que focar mais, outras menos. A gente está aqui para poder, né, auxiliar você na hora de escolher o que você deve cortar aí. E aí o nosso aluno, ele manda para a gente, né, os horários dele. Então, por exemplo, aqui ele recebe um cronograma desse daqui, e ele tem acesso lá no final, ó, ele tem acesso a um link aqui, onde ele vai fazer o princípio da contabilidade, onde ele vai contabilizar aqui nessa tabela, cada hora dessa aqui, qual foi o conteúdo que ele estudou. Ele pode estudar mais, ele pode estudar menos, depende da disponibilidade dele, mas a gente sabe que esse daqui é o mínimo que ele pode estudar. A gente, inclusive, divide isso aqui em 3 níveis. Nós dividimos isso daqui entre o possível, o realista e o aceitável. Nós consideramos possível, assim, todo o tempo que o aluno nos dá para poder estudar. O realista é porque nós sabemos que nenhum ser humano é 100% eficiente, então pode acontecer variações. E o aceitável, bom, o aceitável ele depende muito de pessoa para pessoa, porque existem pessoas que conseguem estudar muito, tem pessoas que têm pouco tempo para poder estudar. Então, o aceitável, nós avaliamos a realidade daquele aluno de acordo com a anamnese que ele entregou para a gente, e a gente fala, olha, isso aqui é o mínimo aceitável. Por exemplo, se você for dar uma olhada aqui no caso do Emerson, o Emerson ele tem poucas horas de estudo. Então, as metas dele, né, de possível, realista e aceitável, são praticamente as mesmas metas, não muda nada, certo? Então, nós já deixamos prontos para os nossos alunos quanto que ele vai ter que estudar por semana de geral, quanto que ele vai ter que estudar de específica, quanto que ele vai ter que estudar de discursiva. Ah, professor, mas aqui você, na sua mentoria, você não coloca qual vai ser cada uma das matérias que eu vou colocar aqui. É claro que eu não coloco quais são as matérias que eu vou colocar aqui. Primeiro, por quê? Primeiro que você tem que começar a ter contato com o conteúdo para saber aquilo que vai ser priorizado. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou dar um exemplo claro para você. Eu, por exemplo, eu tenho bastante noção de constitucional e eu tenho bastante noção de direito administrativo. Eu sei que demora muito para estudar essas matérias e só são 3 itens. Eu jamais iria estudar essas matérias. Essas matérias eu iria fazer apenas questão. Eu ia pegar qual é o tema que tem ali e só fazer questões do IADES sobre aqueles temas lá. Para essa prova aqui, eu ia estudar muito dos conhecimentos gerais, as outras, que é RID, CIT também, são bastante fáceis de você aprender, tá certo? Então, o aluno ele tem que ter contato mínimo para poder entender o que ele vai selecionar, entrar em contato com a gente vai tirando a dúvida para ele, o que ele deve priorizar para poder colocar aqui. E vem a parte mais importante de todas. A parte mais importante de todas, ela vai acontecer nessa quarta-feira, uma live que vai ficar gravada, ela é exclusiva, não é aberta para todo mundo, é exclusiva só para os mentorados. Ela vai ficar gravada e lá a professora Vanessa, especialista da Anvisa, ela vai falar para vocês quais são as legislações que você consegue combinar para poder aumentar a performance dos seus estudos e quais são aquelas legislações que são mais importantes. Para quem já é da nossa mentoria, nós temos aqui um spoiler para vocês, ó. Já está tudo categorizado lá na nossa plataforma, já está tudo categorizado aqui, eu não vou explicar como, né, aqui, mas vocês conseguem facilmente, peraí que eu me perdi aqui, vocês conseguem facilmente, depois da live da Vanessa, identificar, caramba, eu tenho que priorizar mais essa lei aqui, eu tenho que priorizar mais aquilo dali.
Outra coisa importante também, que durante a nossa mentoria, nós desenvolvemos os temas de redação para os nossos alunos, coisa que eu não vi nenhuma mentoria fazendo por aí, né? Tudo porque nós temos dentro do nosso time uma especialista na área aí de vigilância sanitária. Então, depois que você tem o seu plano de estudo pronto, você tem que partir para o plano de voo. O plano de voo, basicamente, você vem aqui, copia o seu link, Ctrl+C, cola lá no seu navegador e você vai abrir uma planilha onde você vai colocando ali todos os seus, né, os seus estudos, para que a gente possa, junto com você, acompanhar, né, para que a gente possa, junto com você, ó, vou colocar aqui para vocês verem, para que a gente possa acompanhar o seu desenvolvimento. Então, o que a nossa equipe vai estar, o que você vai estar fazendo e o que a nossa equipe vai estar fazendo? Você vai estar preenchendo aqui, né, de acordo com os horários que você colocou, e você vai estar somando aqui as horárias, o número de horas que você estudou, né, de cada parte da prova. Você vai colocando aqui e nós vamos estar aqui monitorando junto com você, falando, olha, você está estudando muito isso daqui, né, isso daqui a gente já viu que vai demorar muito para você conseguir dominar isso daqui. Talvez seja mais interessante você mudar de estratégia, né? Pelo que você falou para a gente, você já tem background nessa matéria, você está estudando matéria que você já domina, talvez seja a hora de você focar mais naquilo que você não domina. Então é a partir desse plano aqui, onde você vai preenchendo aqui com os conteúdos que você vai estudando e as horas que foram somadas aqui, que a gente consegue realizar esse processo de mentoria com vocês. E você só vai saber qual é a parte específica que você deve priorizar assistindo a aula da Vanessa na quarta-feira, tá certo? Muito obrigado pela atenção, nos vemos aí.